você ligado aqui no canal do Lessa, seja muito bem-vindo a mais um Super Pré-Jogo. Eu tô falando Super Pré-Jogo porque hoje, convenhamos, vai começar a temporada 2024 pro Flu, o primeiro clássico do ano contra o Vasco, expectativa gigantesca, terceira partida do time em 2024, do time titular, desse time que encantou o futebol brasileiro em 2023, do time campeão da América, que agora já está ali na reta final de preparação para a Recopa Sul-Americana, mais um título muito importante que o Fluminense poderá conquistar já no início do ano. Uma vitória hoje contra o Vasco pode deixar o Flu numa situação ainda mais confortável na liderança da Taça Guanabara e, claro, o que é sempre bom, atrapalhar o rival na luta por essa classificação. Quem sabe uma derrota hoje pode até, lá na frente, eliminar o Vasco de uma semifinal de campeonato estadual. Então, até pelo jejum, né, que a gente sabe que tá rolando e desde o ano passado, o Fluminense não vence um clássico contra os rivais aqui cariocas desde a final do estadual de 2023, quando goleou o Flamengo e conquistou o bicampeonato carioca. Desde então foram 8 jogos, são 4 derrotas e 4 empates. Então chegou a hora de colocar o fim de uma vez por todas neste jejum, chegou a hora de começar para valer, de pelo menos não vai ser a melhor versão do Fluminense, o ano só está começando, mas quem sabe um time mais próximo daquilo que a gente sabe que essa equipe pode render. Jogo melhor no ar, chega mais, tudo que você precisa saber sobre este Fluminense Vasco aqui no pré-jogo do canal do Lessa. Já começo dizendo para vocês que o confronto entre Fluminense e Vasco nos últimos tempos tem sido bem equilibrado. Nos últimos 12 jogos, para vocês terem uma noção, foram 4 vitórias do Flu, 4 empates e 4 derrotas. Então, de fato, tem sido um confronto aí marcado por muito equilíbrio nesses últimos tempos. Pelo Campeonato Carioca do ano passado, como quase sempre acontece, ele marcou não só 2, mas um dos gols que Germán Cano fez contra o Vasco foi para ficar na história, o gol de placa no Maracanã, um gol inesquecível que a gente vai ver 100, 200, 500, 1000, 10 mil vezes e certamente não vamos nos cansar. Samuel conseguiu o cruzamento, chegou pela meiuca, olha o Cano, bateu! Tá lá dentro! O Miranda apertou o Cano, vai chutar de longe. Olha o golaço de cobertura, golaço! Será que teremos uma outra obra-prima dessa logo mais no Maracanã? Eu não duvido de nada quando o assunto é Germán Cano. Em clássico, o homem sempre está muito inspirado. Então tomara que ele possa ter mais uma grande atuação no jogo desta noite. A bola vai rolar às 9h30 da noite lá no Maracanã. Só o retrospecto geral ficou faltando aqui. 390 jogos, 123 vitórias do Flu, 114 empates e 153 vitórias do Vasco. Esse é o retrospecto geral entre as equipes. Bora para essa provável escalação, que é um oferecimento da KTO. Seguinte, galera, vitória do Fluminense pagando 1,86 aqui na vitória do Flu, hein? 1,86. Eu acho que essa odd vai cair, eu acho que essa odd vai diminuir. Então, se eu fosse você, eu iria nela tranquilamente. Para você que está confiante nessa vitória do Flu, pagando 1,86. Ah, não, pô, acredito muito, jogo contra o Vasco vai ter gol do Cano. Gol do Cano a qualquer momento, pagando 2,05 também, se você quiser essa opção. Não falta. Eu vou na vitória do Fluminense, vou colocar aqui, ontem eu já fiz essa com o Fio. A gente foi R$50 na vitória do Fluminense. Eu vou aqui então, cara, eu vou nessa do Cano. Vou deixar aqui mais 10 nessa. Vou deixar mais 10 nessa. Tá feito. Galera, sempre com responsabilidade, muito importante ressaltar, tá? Nunca
aposte aquilo que você não pode, não tem. Isso aqui, mais que tudo, é uma brincadeira. E a KTO tá aqui para fazer a sua alegria hoje com uma vitória em cima do Vasco e colocando uma grana no bolso. Utilize o cupom JORNADA, tá? Muito importante. Cupom JORNADA para você ter 20% de bônus aqui no canal do Lessa. Não se esqueça, isso é fundamental, beleza? Vai lá na KTO que tô com a sensação super positiva do jogo logo mais. É a chance de você comemorar essa vitória do Flu e ainda colocar essa grana no bolso. Então vamos a essa provável escalação do Fluminense e teremos... o time base é aquele que vem jogando, que já jogou contra o Bangu, Sampaio Corrêa, mas podemos ter uma outra mudança importante, porque o Keno, no treino de ontem, ele sentiu dores no tendão. Eu não sei se foi pé direito, pé esquerdo, não sei informar isso, mas ele sentiu dores no tendão e deixou o treino de ontem preocupando. Até como forma de precaução. A princípio, ele não preocupa para o jogo contra a LDU, tá, galera? A princípio, ele não é uma preocupação. Mas, enfim, como não se trata de um jogo decisivo, o Keno saiu antes do treinamento, foi avaliado certamente, e eu não vou cravar que ele está fora do jogo. Talvez o clube divulgue na divulgação do press kit com as informações da partida, pode confirmar isso ou não, mas até o momento é o que eu tenho de informação. Ontem a informação foi publicada pelo canal Sentimento Tricolor, de que ele seria dúvida para esse jogo, e aí eu apurei mais detalhes, trazendo que de fato ele sentiu o tendão no treinamento, e com isso pode ficar fora de combate, fora do clássico de logo mais. Vamos aguardar por essa confirmação ou não. A gente já tem algumas lesões, alguns jogadores lesionados, o Marlon, Gabriel Pires, Samuel Xavier, todos eles seguem fora. Gabriel Pires tem uma lesão muscular, Marlon e Samuel Xavier, o Marlon tem uma lesão no joelho, já está num processo de transição. Samuel Xavier também ainda não tem informação mais detalhada sobre ele, se tem uma lesão de fato ou não. Ele vinha sendo observado, mas se ele não voltou até agora é porque ele está sentindo alguma coisa. Então, aparentemente não se trata de algo simples. Eles seguem fora da equipe. E aí o Fluminense pode ter em campo um time com Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, Keno, John Ares, Keno, e aí, se o Keno não puder jogar, Douglas Costa e Terans brigam por essa vaga, porque o Ares poderia ir pelo lado esquerdo e o Douglas Costa ou o Terans entrar pela direita. Eu acho que talvez, se o Keno não de fato ficar fora do jogo, poderemos ver a primeira partida de Douglas Costa como titular do Flu usando a camisa tricolor. Acho que teria grande chance, seria o escolhido do Fernando Diniz. Começando ali pela ponta direita, o Douglas Costa, mas repito, não estou cravando que o Keno vai ficar fora do jogo ainda, tá? Com o Germancano no comando de ataque. Bom, eu digo o Terans porque, no último jogo do Sampaio, o Douglas Costa entrou e o Terans não. Então já é um indicativo de que o Douglas Costa está à frente. Agora, mais do que entrar esse ou aquele, veremos uma postura diferente do Fluminense em campo? Será que veremos um Fluminense mais intenso, mais agressivo? Eu acho que o clássico por si só obriga a isso. Aliás, maioria total da torcida do Fluminense, até ontem à noite, cerca de 40 mil ingressos vendidos. O setor norte não tinha nem 4 mil ingressos vendidos, que é o setor da torcida do Vasco, exclusivo da torcida do Vasco. O Fluminense tinha esgotado o setor sul, setor leste, superior, inferior. É um setor misto, mas não faz muito sentido o torcedor do Vasco comprar um monte de ingressos para o setor leste sem ter esgotado o setor exclusivo, que é o norte. Então, até ontem à noite, por exemplo, o panorama era total de uma ampla maioria de torcedores do Fluminense, o que, obviamente, vai fazer diferença nesse jogo. E aí, isso afeta a postura do time em campo, e tem que afetar. A gente viu um Fluminense muito... não vou dizer apático, mas muito confortável naquele jogo contra o Sampaio Corrêa, sabe? Parecendo que vai fazer gol a qualquer momento, e aí toque de bola para lá e para cá, sem muita objetividade. Eu espero hoje o time dentro das suas características, tocando muita bola, mas com passes mais verticais, com mais agressividade, criando problemas para o Vasco. Enfim, o Fluminense com uma postura digna de um clássico, que não vence há 8 jogos. A gente espera ver, eu pelo menos espero ver um Fluminense mais agressivo em campo. O clássico por si só acho que gera uma mobilização diferente. Poderemos ter também uma novidade na lista de relacionados, não consegui confirmar essa informação, mas o Gianluca vem treinando, colombiano de 19 anos, vem treinando já bem nos últimos dias, vem trabalhando com o grupo e pode ser uma novidade na lista de relacionados aí do Fluminense. E aí, quem sabe, ter uma chance de entrar em campo
não seria fácil, ele está atrás hoje nessa fila, evidentemente, até porque ele não estreou, mas pode ser uma novidade aí no banco de reservas do Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer essa noite, mas eu repito, estou numa expectativa de que a gente vai ver, não o Fluminense no seu auge físico e técnico, porque a temporada está só começando, mas ver um Fluminense mais próximo daquilo que a gente sabe que pode render, né? Mais próximo daquele Fluminense que a gente se acostumou a ver. Acho que teremos uma versão melhorada desse tricolor de 2024 contra o Vasco. Por falar nisso, vamos chamar o camisa 10, Paulo Henrique Ganso, que falou à Flu TV sobre a importância de começar o ano já vencendo um rival. Importantíssimo, né? Um clássico. A gente, como mandante, a gente tem que fazer valer, né, esse fator casa, né, com o apoio da nossa torcida. Super importante para iniciar o ano bem. Eu chamo agora o meu amigo Emerson Rocha, lá do canal Atenção Vascaínos, para contar pra gente como chega o rival, como chega o Vasco para esse clássico diante do Flu, a provável escalação, enfim, as notícias do Vasco, importante saber como o rival tá chegando para esse jogo, e para isso eu chamo Emerson Rocha. Fala aí, irmão. Bom dia, meu parceiro Vitor Lessa, e a todos ligados na sua audiência. Falar um pouquinho desse Vasco que fez ontem o último treinamento visando esse clássico com o Fluminense, Maracanã, 9h30 da noite. O Vasco que precisa de um resultado positivo para se manter no G4. O Botafogo está ali no seu retrovisor e um resultado positivo hoje no Maracanã será muito importante para o Vasco buscar a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. E o Vasco que tem 2 retornos importantes. O técnico Ramon Dias vai poder contar com o francês Dimitri Payet. Ele que cumpriu suspensão no jogo contra o Audax, volta ao time com a camisa número 10. Já o centroavante Pablo Verratti era dúvida. Ele tem uma fissura na costela, fez todo o tratamento para poder jogar essa partida. Foi avaliado pelo departamento médico do Vasco e foi liberado. O jogador vai ser titular no comando de ataque do Vasco. Com isso, o provável time do Vasco, com 3 zagueiros, deve ser o seguinte: Léo Jardim no gol, os 3 zagueiros, João Vitor, jogador revelado pelo Corinthians e que estava no Benfica, assim como Medel e o Léo, que passou nas divisões de base do próprio Fluminense. Os 2 alas, Paulo Henrique de um lado e Lucas Piton do outro. O meio-campo com Zé Gabriel, Pablo Galdame, chileno, que fez sua estreia como titular no último jogo contra a equipe do Audax, e Dimitri Payet. E lá na frente, o Adson, também ex-Corinthians, que veio do futebol francês, e Dimitri Payet, o centroavante do Vasco. Esse o provável time do Vasco. Trabalhou durante esses dias para pegar o Fluminense e conseguir um resultado positivo. Lembrando que no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2 jogos, empate em 1-1 no primeiro turno e depois a vitória do Vasco por 4-2 sobre o Fluminense no Engenhão. E o Vasco espera repetir esse resultado, principalmente a vitória, para conseguir se manter dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Essas são as informações do Vasco, que pega hoje o Fluminense. Vitor Lessa, tamo junto, um abraço. Obrigado, Emerson, tamo junto, até a próxima. Valeu, amigo. Vamos falar da arbitragem agora para a gente já ir encerrando esse pré-jogo. A arbitragem vai ser do Bruno Mota Correia, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique e o Wallace Miller Barros. O VAR será o Carlos Eduardo Nunes. Ele só apitou um jogo do Fluminense até hoje e foi a derrota para o Botafogo no clássico do ano passado por 1-0, naquele fatídico jogo, né, do Calegari perdendo o pênalti. Ele era o árbitro daquela partida. O Fluminense reclamou muito daquela arbitragem na época. Ele deixou de dar um pênalti claro do Lucas Perry no Giovani, não deu um pênalti. Critérios, né, confusos, cartões que deveriam ter sido aplicados e não foram, expulsão do Rafael na época num lance em cima do Keno. Enfim, foi uma arbitragem muito polêmica do Bruno naquela oportunidade, o Bruno Mota Correia. Tomara que hoje seja bem diferente. É um jogo com muito mais exigência. Esse árbitro apitou jogos da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas está longe de ser ainda, enfim, um árbitro referência ali dentro do futebol brasileiro. Teremos VAR, enfim, que o Bruno possa ter uma arbitragem muito melhor daqui a que ele teve no jogo contra o Botafogo no ano passado. Nossa super transmissão Jornada KTO 1902, ao vivo a partir das 8 da noite no Maracanã, uma super cobertura com repórteres do lado de fora do estádio, muita informação do lado de dentro do Maracanã, aquela cobertura que vocês já estão acostumados, aquele super pré-jogo,
Venha curtir o clássico com a gente. Você pode assistir o jogo onde você quiser, mas deixe o áudio conectado no Jornada para você escutar aquela transmissão especialmente feita para você, torcedor tricolor. Nos vemos mais tarde. Vamos para o primeiro clássico do ano. Aguardo vocês logo mais a partir das 8 da noite. Valeu, galera. Um abraço.